Bom dia, pessoal. Professor Júnior aqui de novo com vocês. Espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula de português, ok? Na aula de hoje, pessoal, será sobre esse caderno que vocês receberam, certo? Olhem para cá para poder vocês saberem, ó. Vocês receberam na escola caderno com essa capa, ok? Dentro dele, vocês vão passando as folhinhas e vão achar essa capa aqui, que é o de português. Tá bom? Esse aqui é o de fluência, para vocês treinarem a leitura. Se vocês começarem a abrir ele, vocês vão ver que lá só tem textos para vocês lerem. Aí vocês vão passando as páginas e vocês vão encontrar essa capa aqui, ok? Aí nessa capa aqui, a atividade de vocês é na página 2, ok? Na página 2, que vai da questão 1 até a questão 4, ok? E hoje a nossa aula aqui vai ser sobre o que tem nesse caderno, o que vocês vão fazer em casa, tá bom? Vamos lá. Nesse caderno, na página 2, vocês vão encontrar quatro questões de português. Lá, nessa página 2, vão ter dois textos. Os dois são do tipo narrativo. Certo? Lembrem-se, o tipo narrativo é aquele tipo onde uma história é contada. E também tem os elementos da narração, né? Que são os personagens, o narrador, que pode ser o narrador personagem ou não. Tem o espaço, que é o local onde a história acontece. Tem o tempo, que é quando a história acontece. Tá bom? Não pode esquecer disso. Gênero textual. Lá nos dois textos, um é uma fábula e o outro é um poema. Os dois são do tipo narrativo. E a estrutura de uma fábula, ela tem início, tem o problema, que é um conflito, tem a solução desse conflito, tem o resultado final e a moral da história. Certo? Tudo isso nós já estudamos. Bom? Lembrando aqui para vocês o que é uma fábula. Fábula é um texto onde tem animais. Geralmente esses animais conversam, né? Fazem coisas que as pessoas fazem. E, além disso, o texto fala do comportamento humano, sobre o nosso comportamento. No final da história, aquela moral que tem é sobre um comportamento humano, ok? O poema também nós já estudamos, né? Já vimos que o poema ele pode ser escrito em forma de versos e estrofes. E esses versos, eles podem ou não ter rima. Lembram disso? Um texto ele pode ser escrito da forma em prosa, que é aquele texto comum que vocês costumam encontrar, e pode ser escrito em versos, que são os poemas. Tá bom? Verso é cada linhazinha do poema. Estrofes é cada conjunto de linhas. Isso aqui também nós já estudamos, ok? A atividade que vocês vão fazer em casa, pessoal, como eu já disse, é na página 2 do caderno de atividade 1 de português. Então, vocês receberam esse com essa capa aqui. Dentro dele, quando vocês começarem a abrir, vocês vão procurar essa capa. Aí, quando chegar nessa daqui, que é a de português, vocês vão para a página 2 e vão fazer atividades da questão 1 até a questão 4, que é só da página 2, ok? Essas quatro atividades, pessoal, nós vamos ver descritores do SPAES. Lembram deles que também a gente já falou? Vai ter o descritor 13, o 23, o 25 e o 27. E aí na aula de hoje nós vamos ver o que cada um desses descritores fala, tá bom? Na sexta-feira dessa semana, eu vou enviar um novo vídeo só com a correção das atividades de hoje, tá bom? É um videozinho só dando a correção, porque muitos alunos pedem a correção das tarefas. Então, eu vou enviar esse vídeo para que vocês vejam qual é a correção. Ok? Vamos lá então. Na aula, na atividade que vocês vão fazer hoje, vocês vão encontrar esses dois textos, ok? O texto que o título é A Raposa e o Bode. Né? Vocês aqui pelo título já podem imaginar de que tipo de gênero é esse, né? É uma fábula. A raposa e o bode são animais. E vocês vão encontrar esse outro texto que o título é Que Rata. E olha aqui, ó, verso, 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 estrofe, castelo rimando com amarelo. Que gênero é esse?
Poema, muito bem. Então, nesse texto aqui, vocês vão ler e vão ter duas questões sobre ele. Uma questão com o descritor 23 e outra do descritor 27. Nesse outro texto, vão ter outras duas questões. Uma questão com o descritor 13 e uma questão com o descritor 25. Mas, tio Júnior, que me lembra aí esses descritores que eu não sei o que é. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo texto da raposa e o bode. Lá, quando vocês lerem, vai ter uma questão sobre o descritor 23. Vamos ver aqui o que é que o descritor 23 diz pra gente. Olha aqui, descritor 23, ó, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23. Está aqui, ele bem aqui. Ó. Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. O que é isso? Presta atenção, ó, os elementos que compõem uma narrativa. Quem são os elementos que compõem a narrativa? Nós vimos no começo. Personagens, o narrador, o espaço, o tempo. Esses são os elementos da narrativa. E o que é o conflito gerador? Esse conflito gerador, pessoal, é onde acontece um problema. Vem tudo bem no texto e de repente acontece um problema que precisa ser resolvido. É o conflito que vai haver nesse texto. Então, vocês, com o descritor 23, vocês têm que saber encontrar isso nos textos, tá bom? Os elementos que compõem a narrativa, que são o quê? Os personagens, o narrador, o espaço, o tempo, certo? Esses são os elementos da narrativa. E o que é o conflito gerador? É onde há um problema, é onde começa a ocorrer algum problema que precisa ser resolvido, tá bom? Então vamos voltar aqui. Descritor 23, olha aqui, a raposa e o bode. Então vamos ver aqui, quem são os personagens principais, os elementos da narrativa? São os personagens, então a raposa e o bode. Se vocês lerem esse texto, vocês vão ver que não tem mais nenhum personagem. Tá bom? Então, se por acaso a questão perguntar quem são os personagens, vocês têm que saber que é a raposa e o bode. Perguntar quem é o narrador, se é o narrador em primeira pessoa, se ele participa da história, ou se ele é em terceira pessoa, se ele não participa da história. Aonde acontece essa história, se é numa floresta, ou se não tem um espaço determinado. Qual é o tempo dessa história? Então, tudo isso são elementos da narrativa, tá bom? E o descritor 23 também fala de um problema. Vamos aqui bem rapidinho começar a leitura desse texto. Ó. A raposa seguia acompanhada de um bode, seu amigo, de belos chifres longos e retorcidos, porém de curta inteligência. Ficaram com sede e isso os obrigou a descer um poço, onde beberam água à vontade. Satisfeitos ambos, disse a raposa ao bode. E agora, compadre? Beber não foi difícil. A dificuldade será como sairemos daqui. Levante suas patas e também seus chifres. Apoie-se contra o muro. Primeiro subirei por suas costas, depois sobre os chifres, e desta maneira chegarei à boca do poço. Uma vez lá, em cima, eu o puxarei. Então, até aqui teve algum problema entre esses dois personagens, a raposa e o bode? Tudo certo, né? Eles começaram a andar, ficaram com sede, resolveram descer num poço para beber água. E aí a raposa já deu uma ideia para subir de volta. Aí vamos continuar aqui. Por minhas barbas! Exclamou o bode. Parabéns! A mim jamais me ocorreria tão feliz ideia. Até aqui algum problema? Não, né? Eles estão de acordo. A raposa saiu do poço e deixou seu camarada. Deu-lhe ainda um sermão para que se conformasse. Então, olha aí, ó. Assim que a raposa saiu do poço, o que é que ela prometeu? Que ia puxar o amigo dela, mas ela fez isso? Não. Então, isso aqui é o conflito, tá bom? É o problema que acontece. Então, o problema acontece quando? Quando a raposa sai do poço. Por que que acontece um problema? Porque ela deixa o amigo dela lá. E aí, a partir de agora, eles vão ter um problema para ser resolvido, não é isso? Então, esse descritor 23 fala disso que eu acabei de explicar, tá bom? Dos elementos da narrativa e do conflito gerador. Vamos ver o que é que fala o descritor 27. O descritor 27 diz, ó, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação
e de outras notações. Esse descritor 27, pessoal, vocês precisam saber o quê? O que significa as pontuações do texto. Por exemplo, essa daqui, ó, deixa eu marcar aqui, ó. Tá vendo a interrogação? O que é que significa ela? Significa que isso aqui é uma pergunta. O que é que significa essa exclamação aqui, ó? Exclamou aqui, ó, o sinal dela, ó. Significa que isso aqui foi dito com entusiasmo, foi dito com uma, digamos assim, foi dito mais forte, né? Ele ficou entusiasmado com o que aconteceu e por isso ele deu essa exclamação. Esse outro sinal aqui, ó, travessão, significa o quê? Que está tendo uma conversa entre personagens, ó. Aqui um fala, aqui já é o outro, aqui o outro fala de novo. Então, o descritor 27 diz que vocês têm que entender o que é que significam esses sinais num texto, tá bom? Para que vocês entendam um texto, vocês precisam entender os sinais que aparecem nele, tá bom? Interrogação, uma pergunta, exclamação, é um entusiasmo, uma admiração, uma raiva, pode ser um monte de coisa. A vírgula é uma pausa na leitura. Travessão é uma conversa entre os personagens, tá bom? É isso que fala o descritor 27. Nas outras questões, tem esse texto aqui, que é um poema. Ele começa. Uma das questões é sobre o descritor 13. Esse daqui vocês não podem errar, não. É o mais fácil. Olha aqui, ó. Descritor 13. Localizar informação explícitas em textos. O que é que quer dizer isso, tio Júnior? Quer dizer que a resposta está no texto. Basta vocês irem para o texto e procurar. Por exemplo, digamos que tem uma questão lá que diga assim, ó. Quem varreu o castelo verde e amarelo? Aí vocês vão ler o texto. Uma bruxa varredeira foi varrer o certo castelo todo verde e amarelo. Então quem varria o castelo? A bruxa. Então se a resposta está aqui no texto, ela está explícita. E isso é o que o descritor 13 diz, tá bom? Vocês têm que encontrar uma pergunta, se ela for feita e a resposta estiver aqui dentro do texto, vocês têm que ser capazes de encontrarem essa resposta. Tá bom? Então não pode errar, esse descritor a gente já estudou muito, ele é o mais fácil de todos, tá bom? E tem uma questão que fala sobre o descritor 25. O que é que diz o descritor 25, tio Júnior? Vamos ver aqui, ó. Descritor 25. Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. Eita, tio Júnior, isso é difícil. Não, gente, ó. Ele está falando disso aqui, ó. Quando você vai ler um texto, existem algumas palavrinhas que juntam outras palavrinhas e juntam parte do texto. Sem essas palavrinhas, o texto não tem sentido. Por exemplo, eu vou ler aqui o texto de uma forma, ó. Uma bruxa varredeira foi varrer certo castelo todo verde e amarelo. Encontrou camundongo redondo, chorava. O foi, aconteceu. Diga que não sei. Dona Bruxa, já fui rei. Beijei minha rainha e camundongo virei. Rainha, coitada, parece enfeitiçada. Virou gordo. Tá vendo? É meio sem sentido, pessoal. Se eu tirar aqui essa letrinha se eu tirar essa palavra todo, se eu tirar essa palavra que, se eu tirar essa palavra então se eu for tirando algumas palavrinhas, o texto fica sem sentido. E vocês têm que entender que cada palavrinha dessa ela tem uma função, tá bom? Por exemplo, quando eu digo uma bruxa, eu tô falando esse uma, ele está se referindo à bruxa e é a uma só, a quantidade. Se fosse várias bruxas, ele diria aqui umas bruxas. Então vocês têm que entender esse tipo de coisa, tá bom? Existem os conectivos nos textos que eles fazem a ligação para que os textos tenham sentido, tá bom? O I, ó, essa letrinha aqui é o E, mas a gente disse que é I porque ele não tem um acentozinho. Se ele tivesse o acento agudo aqui, ia ficar E. Verde é amarelo, mas ele não tem um acento, então é verde e amarelo. Então, se não tivesse esse izinho, esse E aqui com som de I, ele dá a ideia de que de somar uma coisa com a outra, de juntar, tá bom? Esse eu aqui, ó, tá vendo que ele tá mais escuro? Eu é um pronome que ele se refere à minha pessoa, a quem tá falando. Por exemplo, aqui, ó,
Encontrou um camundongo bem redondo que chorava. O que foi que aconteceu? Me diga, que eu não sei. Quem foi que falou isso? Foi a bruxa, não foi? Ó. Uma bruxa varredeira foi varrer certo castelo, todo verde e amarelo. Encontrou um camundongo bem redondo que chorava. O que foi que aconteceu? Me diga, que eu não sei. Então, quem falou isso? A bruxa. Então, esse eu é a bruxa. Esse eu que está aqui escrito, ó, se refere à bruxa. Tá bom? Então, vocês têm que saber isso também, que é o que o Descritor 25 fala. Certo, pessoal? Eu vou deixar aqui a tabela também dos descritores, olha. Vocês têm que aprender todos esses aqui, tá bom? Com treino, isso aqui não é difícil não, gente. Com treino, com exercício, com leitura, com escrita, com atividades que vocês fazem, vocês vão aprender isso aqui bem rapidinho e bem facinho, tá bom? Não se esqueçam de responder o diário de estudos que vai essa semana. Basta responder uma única vez. Quando for na sexta-feira, eu vou mandar um novo vídeo, mas só com as respostas da atividade de hoje. Tá ok? Então fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!